Senhor Jesus. Amém. Quero dizer que sou grato a Deus, né? Por chegar aqui, primeira vez que eu estou aqui, né? Conhecendo o pessoal, em nome do Senhor Jesus. O pastor, os obreiros, nossos irmãos na fé. Que Deus abençoe a todos, né? Com toda a humildade. Que a Bíblia diz que Jesus disse assim: aprendei de mim que sou humilde e manso de coração. Esse é o Jesus que eu conheço, né? Se alguém procede de outra maneira, está muito longe de Jesus, também. A Bíblia diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele está no meio. Não me preocupo muito com multidão, não me preocupo muito se é 2 ou 3. O que importa é que o Espírito Santo ele esteja ali naquele local para utilizar as vidas, para que o nome dele venha a ser glorificado. Amém, igreja? Eu convido a igreja a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, também conhecido como livro da criação, o capítulo número 26. Eu confesso aos irmãos que devido ao trabalho, mas eu estava ali pedindo uma palavra a Deus, e o Espírito Santo estava me insistindo muito nesse texto em que fala de Isaac. Glória. No capítulo 26 e nesse versículo 12 e 13, estava ali com minha esposa lendo, eu lendo, eu chamei até a atenção da minha esposa: rapaz, que texto forte. E lá no sítio, a gente trabalha na agricultura, né? Aí tem uma Bíblia lá. Quando eu tenho um tempo, eu sento ali debaixo do pé do mango, vou ler, né? E a Bíblia diz: examinai as Escrituras. Examinar é você estudar a palavra de Deus, né? Estudar, se você estudar, lendo, o Espírito Santo vai ensinando e você vai conhecendo quem é Jesus e a sua vontade. Gênesis capítulo 26, versículo 12 e o versículo 13, está escrito assim. Toda a igreja, eu vou repetir, eu vou ler e vocês repetem. E semeou Isaac, diga forte, semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. O 13. E engrandeceu-se o varão, e ia engrandecendo, até que se tornou muito grande. Sente e glorifica Jesus de Nazaré. Igreja, eu confesso aos irmãos que eu estou aqui perante a face de vocês pela misericórdia de Deus. Com toda humildade eu digo isso. Você lê uma das epístolas de Paulo, além de se tornar um dos grandes apóstolos, ele era muito humilde, esse homem. Ele, quando escreve nas suas cartas, ele diz assim: porque eu sou o menor dos apóstolos, pois eu não sou nem digno de ser chamado apóstolo. Aí ele explica por quê. Pois persegui a igreja de Deus. Ou seja, ele estava se referindo ao que ele fez lá atrás, lá no passado. Se você for estudar como foi o passado de Paulo, de Saulo, você vai ver que ele perseguia a igreja na íntegra, né? Ele assolava a igreja mesmo. Ele já pensou em entrar alguém aqui armado, me ameaçar, tem que ser crente mesmo. Porque se você tiver o Espírito Santo, porque uma coisa é falar, outra coisa é você estar com a vida com Deus. Aí é diferente, né? Pode acontecer, pode. Então ele era muito humilde. Ele disse: eu não sou nem digno de ser chamado assim. Então eu tomo essa palavra. Ei, irmão, está pregando ali, glória a Deus. O que importa, eu vejo assim, o principal objetivo da gente não é almejar o cargo aqui terreno, é você almejar entrar no céu. Porque se você conseguir tudo aqui e perder ela no final, você não fez nada. Mas se você batalhar pela vida eterna, fechar os olhos, morrer com Cristo e entrar no reino de Deus pela porta, aí você vai
conhecer aquilo que Paulo disse, né? A nossa casa não é aqui, nossa casa é celestial. Glória. Igreja. Igreja, no livro de Gênesis, capítulo 26, começando também no capítulo 25, 24, para vocês entenderem esse texto, a Bíblia ela vai falar acerca de Isaac. Sabemos que Isaac ele foi filho de Abraão, e Isaac ele cresce, ele se casa com 40 anos de idade com Rebeca, e a Bíblia diz que Rebeca ela era estéril, ou seja, ela não poderia ter filho de forma alguma. Mas a Bíblia diz que não há nada impossível para Deus. Quando a medicina ela limita, segundo seus estudos, ela não consegue achar uma solução, ela determina ali que não pode ir mais além. Mas Deus, que é o médico dos médicos, ele pode ir muito além daquilo que eu e você pensa ou a igreja pensa. Então, quando Isaac ele se casa com Rebeca, a Bíblia diz que no capítulo 25 e o versículo de número 21 está escrito assim: Isaac orou instantemente ao Senhor por sua mulher. Veja o texto, ele insistiu na oração. Uma coisa é você orar e parar, outra coisa é você insistir naquele objetivo. Então Isaac, ele colocou no coração em pagar o preço pela sua esposa, porque eu creio que quando Isaac olhava para Rebeca, ela não poderia ter filho de forma alguma. Então Isaac ele pega essa situação difícil e enfrenta na oração. Eu sei que tem diversas coisas que a gente pode usar os nossos argumentos, os nossos conhecimentos, mas tem coisa que você só vence na oração. Só na oração você vai conseguir o objetivo que você quer. A Bíblia diz que quando Isaac orou instantemente a Deus, a Bíblia diz que Deus visitou o ventre de Rebeca. Ela teve 2 filhos. O primeiro filho chamado Esaú e o segundo Jacó. Mas a Bíblia ela menciona, enquanto os dois estavam no ventre de Rebeca, a Bíblia diz que os dois lutavam, pastor. Isaac com Jacó dentro do ventre de Rebeca. Ela via a peleja dentro do seu ventre, e a Bíblia diz que ela questionou por que aquela batalha. Quando ela foi orar ao Senhor, no versículo de número 23, no capítulo 25, a Bíblia diz que Deus dá a resposta a Rebeca, diz: olha, tua nação está dentro do teu ventre, e o maior servirá ao menor, e ele será uma nação grande. Se você ler o texto, a Bíblia diz que agora Esaú troca a sua primogenitura, louvado seja Deus, pelo guisado, e Jacó pega a primogenitura. Passa-se o tempo, e diz a Bíblia que no capítulo 26, devido à fome que havia naquela terra, Isaac coloca no seu coração de habitar em Gerar. Quando Isaac coloca no seu coração em se deslocar do seu lugar para ir para Gerar, a Bíblia diz que no capítulo 26, versículo de número 2, a Bíblia diz que o Senhor apareceu para Isaac e disse: não desça para o Egito, vá para a terra que eu lhe mostrar. Veja no texto que Deus dá a direção a Isaac. Olha só a revelação da palavra de Deus. Não saia do seu lugar sem a direção de Deus. Não mova os seus pés sem a direção de Deus. Se Deus não mandou, não saia. Oh glória, já teve caso de eu fazer a obra de Deus, de eu pedir autorização ao Espírito Santo para poder sair do local. Já teve caso de eu na obra de Deus, de eu até entrar na casa da pessoa, pedir autorização ao Espírito Santo para poder entrar naquele local. Oh glória, e já teve caso de eu estar fazendo a obra de Deus e o Espírito Santo dizer: não entre, porque lá eu estou trabalhando. Não ore, porque lá eu estou comprando. Não jejum, porque lá eu
Severino e o mesmo Saro. A Bíblia diz que ele projetou ir para um lugar devido a fome, mas Deus deu uma direção. Ele disse: não desça para o Egito. Você vai para a terra que eu lhe mostrar. Coisa boa, irmão, é sair na direção de Deus, viu? Receba essa palavra de Deus. Eu não estou usando palavra aqui para bater em você, não, porque a palavra de Deus ela é espada, mas também é cajado. Porque se bater demais, viu, meu filho, aleja a ovelha, ela não vem mais, viu? Mas se tiver o óleo, passa o óleo, fica tudo bem. Glória, o nome de Deus é glorificado. Se você acredita nessa palavra, levanta a sua mão e dê um prato de glória, porque Jesus merece. A Bíblia diz, irmão, que o versículo é claro, que Deus apareceu a Isaac. Olha que coisa gloriosa. Porque Deus sabia que ele ia tomar uma posição que não era da vontade de Deus. Aí Deus aparece para ele: só você não vá para o Egito. O texto diz. Aí quando Deus fala com ele no versículo 3, aí Deus agora toca na promessa. Deus vai dizer assim: a peregrina nesta terra, eu serei contigo, te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas essas terras. Eu vou confirmar o juramento que eu fiz a Abraão. Aí Deus tocou lá na promessa lá atrás. Sabe o que Deus estava dizendo? Olha, eu apareci para Abraão lá em Gênesis capítulo 17. Mandei Abraão sair da tenda. Quando ele saiu da tenda, aí Deus disse a Abraão: agora olha para o céu. Quando Abraão olha para o céu, aí Deus disse: conta as estrelas. Aí Abraão não podia contar as estrelas. Tu não pode contar, porque é inumerável. Tu pode contar a areia da terra, tu não pode, né? Então assim vai ser a tua descendência, porque eu vou abençoar a tua semente, vou agradecer o teu nome. Aí a promessa estava de pé. Morreu Abraão, levantou Isaac. Aí Isaac se casou, nasceu Esaú e nasceu Jacó. Aí Deus chega e diz assim: eu vou cumprir a promessa. Você não está entendendo, não? Alabai, Odébria, Alamando, Quemia, Alaiosubre, Devá. Sabe o que é que Deus está fazendo? Sabe o que é que Deus está dizendo pela sua palavra? Aquilo que eu prometi pela direção do meu Espírito Santo. Pode passar 2 anos, pode passar 3, pode passar 10, mas eu vou cumprir na sua vida. E se não cumprir na sua vida, eu vou cumprir na sua descendência. Mas eu vou fazer para a honra e a glória de Deus. Isso é forte. Tem igreja que não gosta de Bíblia, não, viu? É mais movimento, é mais batucado. Quando fala em Bíblia, não há uma inquietação. Porque a Bíblia, irmão, ela mexe com a mente do homem. A Bíblia, ela expulsa mentira. A Bíblia, ela afasta adultério. A Bíblia, ela manda a prostituição embora. A Bíblia, a lascívia vai embora. A Bíblia, a macumba é desfeita. A Bíblia, ela limpa a igreja. A Bíblia, ela sara a igreja. Porque aonde não tem palavra, a igreja é toda embaraçada. Mas aonde tem espada, Shepequei, Odébria, Alaiosébria, ela vai até a divisão da alma. Oh, glória! Glória a Deus! Glória a Deus! O interessante que Deus, olha só que mistério glorioso, que Deus, ele relembra a promessa que estava lá atrás. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Você está esquecido, mas Deus não está esquecido. Você não entendeu, não é? Glória, fácil. Você se esqueceu, mas Deus não se esqueceu. Glória, oh, glória. Para você é longe, mas a Bíblia diz que Deus trabalha para aquele que nele espera. Se tu está esperando, Deus está trabalhando. Se tu está esperando, Jeová está trabalhando. Eu quero dizer que a minha vida e tua vida está nas mãos dos reis dos reis, dos senhores dos senhores. É o leão da tribo de Judá, o quarto homem da fornalha. Ele está aqui nessa noite para me abençoar e te abençoar. Ei, Jesus vai mudar o quadro da tua história. Os demônios estão caindo por terra nessa noite. Enquanto eu estou pregando aqui, a igreja está glorificando e adorando. A obra de macumbaria está sendo desfeita. O diabo está preocupado com esse culto, meu filho. Se fosse da vontade dele, ele me matava aqui no altar. Mas na frente está Miguel, Nazareno por cima, Gabriel do lado, Serafim do outro e Jeová no meio da igreja.
diabo não foi para ficar em cima de altar, foi para pregar a sua palavra. Eu mandou que amiga, ela eu sei, eminácia. Quem me conhece sabe, eu não gosto muito de brincadeira não, viu? O negócio é o evangelho. Quem quiser brincar, que brinque. Bora ver lá no final. O problema não é no começo, é no final. Porque Deus não quer mandar ninguém para o inferno. Deus criou o inferno para prender o diabo e os seus anjos. Mas a Bíblia diz que ele veio chamar todo aquele que se havia perdido. O maior desejo de Deus é salvar o ser humano, é libertar o ser humano. É tão verdade que a Bíblia conheceria a verdade e a verdade vos libertará. Só a verdade liberta. Não adianta passar a mão na tua cabeça, dizer que Deus já te aceita. Então, não. O que você tem que fazer é andar na palavra, é andar, viver uma vida de oração, consagrar a Deus, viver uma vida separada do mundo, andar na santidade para ter realmente o Espírito Santo. Para quando passar, alguém cair endemoniado, expulsar o demônio, a enfermidade sair, alguém olhar para você e dizer que tu é crente, que tu é lavado e remido no sangue de Jesus Cristo. Porque quando você, irmão, vê uma vida com Deus, o cidadão ele te respeita. Ele respeita você. Agora quando você vê de todo jeito, ele olha ali. Você pensa que ele está lhe julgando, não. O mal está usando ele para falar o que é verdade. Mas a Bíblia diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Deus me chamou e te chamou foi para fazer a diferença, irmão. Você acha que Jesus me tirou lá do mundo, lhe tirou lá do mundo, para estar de brincadeira em cima de igreja? Não, irmão. Deus me tirou e te tirou para fazer a diferença, para você pregar para o traficante, para você pregar para a prostituta, para você fazer tudo na rua, porque o tempo é breve, meu filho. Jesus, ele criou esse céu, essa terra, e a Bíblia diz que Pedro escreveu a sua carta, ele disse que esse céu e essa terra está reservado como tesouro para o fogo. Você pensa que Deus, ele não vai tratar, não? O ser humano está muito desobediente a Deus, irmão. A Bíblia diz que Deus destruiu o céu e a terra lá, o povo lá com 40 dias e 40 noites com água, matou todo mundo, viu? Mas hoje é diferente. Aleluia, Jesus. As pessoas acham, não estão na graça, acham que viver pela graça é viver de todo jeito. É mais difícil, irmão. Pela lei, se o cara fosse pego, só adulterão, tem que morrer apedrejado. Só olhar e desejar, já se prostituiu. Olha só que mistério é esse. Já se torna mais difícil viver pela graça. Hein? Já se torna mais difícil, irmão. Por isso que a Bíblia diz, a gente não é salvo pelas obras, mas pela graça de Deus. Não é pelo que eu e você faz, mas a obra tem que ter na minha e na tua vida, para que o povo que está lá fora olhe para mim, para você, e veja o meu Deus e o teu Deus na tua vida. Para que alguém passe na frente dessa igreja, eu estou sentindo a presença de Deus, eu estou sentindo a presença do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Irmão, o diabo, se ele pudesse, ele acabava com essa igreja, mas aqui está o povo lavado e remito o sangue de Jesus Cristo. Eu quero dizer que essa igreja está cheia da glória de Deus, essa igreja está cheia do Espírito Santo. Levanta a tua mão aí e dá um prato de glória, porque Jesus merece. Para que a igreja entenda, no versículo que eu acabei de ler, eu vou resumir aqui que não vai dar tempo. Você no versículo 12 que a gente leu, a Bíblia deixa claro que quando Isaac obedeceu a Deus, mesmo naquele período de fome, a Bíblia diz que Isaac plantou e colheu no mesmo ano. Mas o que me chama a atenção não foi o que ele fez. O que me chama a atenção é o texto, que a Bíblia diz que o Senhor o abençoava. Porque existe a minha parte e existe a parte de Deus. Qual é a parte do homem e a parte de Deus? Foi quando Deus olhou para Josué e disse: olha, como eu fui com Moisés,
Eu sou contigo, Josué. Medita na lei de dia e de noite, para que teu caminho se prospere. Glória. Sabe o que Deus estava dizendo? Como eu abri uma vermelha através da vida de Moisés, viu o povo passar sem molhar os pés, eu vou ser contigo. Aí você lê a Bíblia, aí Deus cumpre a promessa. Lá está Josué passando o Rio Jordão, e o povo sem molhar os pés. Olha que coisa gloriosa. Mas Deus olhou para Josué e disse assim: tão somente se esforça, porque eu sou contigo. Sabe o que Deus está dizendo? Você vai se esforçar, faça a sua parte, e a parte a que você não pode fazer, eu vou tomar a frente. A minha esposa lê o texto aqui, esse 14:14: o Senhor pelejará por vós e vós calarei. Sabe o que Deus estava dizendo? Eu vou pelejar por vocês e vocês vão ficar só calados. Já pensou, irmão? Só quietinho, Deus trabalhando dando vitória. Ei, você pode fazer isso, Deus, irmão? Aleluia! Ei, Deus estava dizendo: vocês vão ficar calados. Olha para cima e diga assim: tem momento que você tem que ficar calado. E tem momento que você tem que orar para agir, né? Não é assim? É assim. É, alguém está me criticando, é o momento de orar, né? Orar, irmão. Ele vai bater o ovo dos outros, vai trocar tapa com não. Jesus disse: se alguém te tomar uma túnica, tira também a capa. Olha a graça aí, né? Ladrão veio me roubar, disse: quer pegar meu celular? Leva também a moto. É mistério, glória a Deus. Aí o crente vai reagir. Vai morrer pelo que vai ficar. Ele vai levar. Vai morrer pelo que vai ficar. Mas não tem vontade de morrer por uma alma, pagar o preço. Olha, mistério. O povo está tão pegado às coisas materiais que está esquecendo do espiritual. Glória. A Bíblia é clara, irmão. A Bíblia não está em espírito, viver no espírito, é viver na palavra. Não estou pregando aqui abolindo as coisas materiais. A igreja tem que ter uma van para levar os irmãos para a igreja. A igreja tem que ter uma foto de para ir atrás, de botar aquele som e fazer rabo no inferno. Tem que ter. Mas não vai se apegar a isso não, irmão. Você não vai levar nada. Tu tem que se apegar ao Espírito Santo. Tu tem que se apegar com Ele. Porque se tu tiver Ele, as demais coisas ela vem, irmão. Olha que mistério glorioso, irmão. Enquanto eu estou pregando aqui, alguém está lá no hospital, cheio de enfermidade, e tu aqui está com saúde, dando glória. Olha que glória, olha que graça, meu irmão. É motivo de eu glorificar. E eu vou ficar preocupado, irmão. É dar lugar a Jesus, é pregar do novo, tua palavra. E a obra de Deus é feita, irmão. Quando Isaac semeou, pastor, ele veio abater. Mas o texto diz que o Senhor abençoou. Aí tem gente que diz assim: foi eu só com a força do meu braço. O meu conhecimento eu conquistei. Tem que ter a paz. Mas se Deus não colocar as mãos, não ande, irmão. Se Jesus não colocar as mãos na minha e na tua vida, e você não sai nem de casa para chegar aqui nesse ambiente. Irmão, a luta é tão grande que Deus já deixou o recheio da palavra dele. Eu guardarei a tua saída e a tua chegada. Olha que mistério. Eu saí lá daquele local para chegar aqui e Jeová estava na frente. Eu vou sair daqui e Jeová na frente. Mil cairão ao meu lado, 10 mil à tua direita, mas nada vai te atingir. Oh glória. Talvez o bandido está passando na esquina, o bandido está com 38 querendo roubar teu celular, querendo te assaltar, mas Jeová vai lá na mente dele e muda a mente dele e não deixa te assaltar. Olha que Deus glorioso, irmão. Muitos deixaram de confiar o quê? Na palavra de Deus. Você tem que ter confiança. Somente está bem-aventurado o homem que confia no Senhor. E você pegar toda a sua confiança e depositar em Deus. Porque muitas pessoas se decepcionam, porque pega toda a sua confiança e deposita no homem. Como é falha, irmão? Eu sou falho, pastor é falha, a igreja é falha. Tu tem que colocar a tua confiança naquele que fez o céu e a terra. Davi, ele olhou e disse: de onde virá o meu
glorioso. A confiança estava em Deus. Coisa gloriosa é quando o crente coloca a sua confiança em Jeová. Coloca a tua confiança em Deus. Apresenta esse problema nas mãos de Deus. Aí tu vai ver o mistério de Deus. Aleluia. Aí o texto diz, para não ir mais além, versículo 13, que Isaac, ele começou pequeno em relação a coisas materiais, posses, e Deus fez com que ele crescesse. O texto diz que ele ficou grande. Quando fala grande, não é do tamanho não, meu irmão, é grande em poder aquisitivo. Vocês entendem? Aí o texto diz que os filhos, olha que mistério glorioso. Pega essa palavra, está escrito, mas tem uma revelação dentro do texto. Se o cara olhar, ler a Bíblia como ler um livro, tu não vai receber nada. Mas se tu ler com o Espírito Santo, aí tu vai receber os mistérios de Deus. A Bíblia diz que os filisteus olhavam para Isaac, oxe, cheio de ovelha, cheio de vaca, terra, posse. Porque os filisteus trabalhavam, Isaac também trabalhava, mas tinha uma diferença. Isaac estava com Deus e os filisteus estavam sem Deus. Vamos ler o texto? Versículo 14 diz assim: e tinha possessão de ovelha e possessão de vacas, e muita gente de seus serviços, muitos empregados ao seu favor, de maneira que os filisteus o invejavam. Você sabia que quando você está crescendo, principalmente espiritualmente e materialmente, você é invejado? Sabia disso? Ou você está pensando que tem pessoas que têm grana que você tem? O que é inveja? Quando alguém deseja estar no seu lugar, ou ter aquilo que você tem. Aí os filisteus, pastor, olhava e via Isaac abençoado, mas só que ele estava vendo o material, eles não estavam vendo, oh glória. Porque tem pessoas que só olham o lado material, mas eles se esquecem do segredo. O segredo é Deus na frente. O segredo é Jeová na tua casa. O segredo é Jeová na tua família. Quer ver as coisas mudar? Coloca Jeová na frente. A tua vida financeira vai mudar. A tua vida espiritual vai mudar. O teu filho que estava afastado, ele vai voltar para a igreja. Chedeio, mandou, elementar. Os filisteus olhavam, eu trabalho e não tenho aqueles mistérios. Oh, glória! Aí motivou o quê? Inveja, invejava ele. E a Bíblia diz que a inveja é a podridão dos ossos. Está escrito tal assim. Quem lê a Bíblia sabe, é a podridão dos ossos. É tão ruim. E a Bíblia diz mais na frente que a inveja procede todo espírito faccioso. Através da inveja, ó, vem muita ruína. Sentimento miserável do diabo. O crente não pode estar cheio de inveja. Por isso que a Bíblia diz: enchei-vos do Espírito Santo. O crente tem que estar cheio do Espírito Santo. O crente não pode estar cheio de inimizade. Está dentro da igreja, eu não vou lá para aquela igreja porque fulano vai estar lá na igreja. Oh glória, tu não tem que ter medo de fulano, tu tem que ter medo de Deus. A Bíblia diz que ele mata o corpo e lança a alma no inferno se ele quiser. Não quer fazer isso, mas toda a autoridade está na mão de Jesus. Quando Jesus ressuscitou, apareceu para os discípulos, estava ao lado dos discípulos e disse: me dá todo o poder no céu e na terra. Aí a Bíblia diz que Jesus ressuscitado subiu as nuvens e a nuvem o cobriu. Aí os discípulos ficaram olhando para Jesus. Aí diz o texto que quando Jesus se envolveu com a nuvem, aí o anjo olhou e disse: o mesmo Senhor que você viu subir é o mesmo Senhor que vai descer. Está uma promessa dentro dos 66 livros da Bíblia. Jesus, ele vai voltar para buscar a sua igreja. É por isso que eu sou crente. Dinheiro, não, irmão, eu sou crente porque eu quero entrar no céu, irmão. Chega aí, irmão. Libiou que me nasce.
comande que me aça. Que proveito tem eu ganhar mídia? Eu pregando lá no congresso, mas eu não entrar no reino de Deus. A minha história é testemunha, tá aí para não mentir. Alguém liga para mim e diz: quanto é o teu cachê? Eu digo: não pego dinheiro. Faz 9 anos que prego. Deus nunca deixou botar nada para mim. Porque virou uma bagunça do inferno. Xetequeu. Ribidácia. Virou avareza já. Começa dizendo a palavra de Deus, irmão. Aí Deus deixou de operar. Virou avareza. Eu mando dar um recado, não preocupe dele não. Agora se você sabe que meu moto chega aí assim, Jesus toca no seu coração, amém. Chega, toca, dá uma oferta. Não, Deus está mandando. Glória a Deus, Deus abençoe. Vai chegar aí. Vou aí pregar na tua igreja, 500 conto para pregar aí. Irmão, deixa de ser sem vergonha, não vai acreditar num negócio desse. A Bíblia diz que nos últimos tempos surgirão falsos profetas, irmão. Tu tem que olhar para os frutos. O cara está pregando é pelo dinheiro. Ele não está pregando só pelo evangelho, irmão. Ô glória, ele é meu Senhor. E está escrito, estamos nos últimos tempos. Pedro diz: nos últimos dias farão de vós negócio. Farão da minha igreja negócio. Está escrito. E o Espírito Santo está falando com a sua igreja. Deus não me trouxe aqui em vão. Alai, recebe essa revelação da palavra de Deus. Você acha que Jesus derramou o seu sangue travado naquela cruz? Deus deu o seu único filho para o evangelho ser brincadeira. No último dia todos prestarão conta com Deus. Todos. Todos os pastores, todos os presbíteros, todos os evangelistas. Inclusive aqueles que estão fazendo a obra relaxadamente. Deus vai cobrar no último dia. Todos, sem exceção. Glória a Deus. Deus está deixando fluir. Lá no final é o juízo. Por isso que está escrito lá. Aí a Bíblia diz que João olhou para mim terminar. Aí Jesus apareceu para João e disse: olha, o que tu vê, tu escreve no livro. Aí quando João começa a escrever, aí lá no texto diz assim: abriram-se os livros, o livro da vida e o livro das obras. Aí o texto diz assim: os que não foram achados escritos no livro foram lançados lá no lago de fogo. Isso é uma revelação, mas não precisa de teologia para você entender isso não. Não precisa você estudar sexta dispensação, sexta dispensação. Não precisa não, é simples, o evangelho é simples. É simples entender. Se você não for achar naquele livro, já era. Lago de fogo. O diabo e seus anjos. O falso profeta e a besta. Deus quer mandar a igreja falar? Não. Deus trabalhou para Israel entrar em Canaã, mas a Bíblia diz que muitos se levantaram contra o próprio Deus e contra o próprio líder. Moisés sofreu, irmão. Moisés apanhou tanto, glória. O povo era tão obstinado, tão teimoso. Deus falava e o povo teimava. Tem crente que é assim: a palavra é pregada e a pessoa vai teimar. A palavra é ensinada e a pessoa é teimosa. Glória, oh, glória. A pessoa fica insistindo no erro. Não insista. Aí sabe o que é que Deus fez? Deus ensinou, Deus fala: mas eu vou matar tudinho. Vou matar tudinho. E de você vou levantar outra nação. Aí Moisés era tão cheio de irmão. Moisés era tão cheio de Deus. Não, Senhor, se tu fizer isso com Israel, risca o meu nome do livro da vida. Risca o meu nome do livro da vida se tu for matar Israel. Aí Moisés orou pelo povo, aí Deus comprou o povo. Aí sabe o que é que Deus disse? Olha, de 20 anos abaixo vão ficar. Agora vai, tudo murmurou, tudo e vão ficar. Morreu. Esses 30 anos só quem entrou na terra de Canaã foi quem? Caleb e Josué. Olha aí.
Deus trabalhou tanto lá no Egito para tirar o povo, libertar o povo, passar a doutrina. O povo não queria doutrina. Aí você lê a Bíblia lá, está escrito assim. Aí Deus disse: eu não vou no meio do povo não. Por que tu não vai no meio do povo, Deus? Aí Moisés disse: eu só vou se tu for na minha frente. Não quero nenhum. Se tu for na minha frente, eu vou. Aí Deus disse assim: ô glória, eu não vou por causa dos atavios do povo. Aí tu pesquisa porque significa a palavra atavio? Enfeite. O povo saiu do quê? Todo enfeitado do Egito. Aí queria andar com Deus todo enfeitado, com o costume do Egito. Tem gente que quer andar com Deus, irmão, e não quer deixar os costumes do mundo. Quer andar encasulado, irmão. O diabo ainda está encasulado. É por isso que o diabo deu libertação. Eita! É por isso que o diabo odeia quem ora, quem lê, quem jejua, quem consagra. Aí Deus disse: se eu for no meio do povo, vou consumir tudo no fogo. Porque eu só vou, como é que eu vou no meio dele? Se eu for consumidor, se eu for no meio do povo, consumir o pão todinho. Manda tirar os atavios, aí eu vou no meio do povo. Aí Deus não foi por causa dos efeitos do povo, tá? Sai tudo pendente. E Deus trabalhando para libertar, e o povo não queria. Do mesmo jeito é nessa geração. Do mesmo jeito é nessa geração. Irmão, você vê, você que prega, você que anda, você vê muita coisa, irmão. Ô glória, uma coisa é você estar aqui na igreja, outra coisa é você estar na palavra. Estamos na palavra, tudo bem. Está obedecendo a palavra, certo, correto. Está obedecendo a palavra. Se você fechar os olhos, ô glória, aquela cidade de ouro, você vai entrar no paraíso e vai aguardar o dia do juízo. Aí quem não entende, para me concluir, pode ver o traficante quando mora na beira da rua. Você vai olhar para ele morrer, ele se estribucha todinho e arrega o outro todinho. Ali a mata se escolando, ele está vendo o diabo, irmão. Ali é espiritual, não é carnal não. Tem crente que não tem essa dimensão não, irmão. Não ora, só vê na carne. Como é que vai entender as coisas espirituais de Deus? A luta para voltar para o povo, mas não pode mais. Deus não deu uma chance. Levou até o crente para pregar e não aceitou a verdade. Porque é terrível. É por isso que quando você lê a Bíblia está escrito: Deus não tem prazer na morte do ímpio. Tem crente que quando o ímpio morre, morreu da africano, mataram, morreu fulano, mataram a gente, até ri. Até quando o crente cai, tu não sabe quem caiu, fulano, mas tá rindo. O diabo, tu tá rindo com o diabo. Oh glória, o diabo está alegre e você também está alegre. E Deus, o Espírito Santo está triste. Deus não se alegra quando um soldado é ferido na guerra. Eu vejo que ele está se alegrando, fica só olhando assim. Jesus, até que bom. Aí eu fico olhando e que tem Deus. Só observando. Coisa boa, irmão, pode ser uma outra vida. Você não se engana, não. Não é porque eu estou de gravata, paletó, não. Olha para os meus frutos. Eu digo com toda autoridade na palavra. Olha para a minha vida, minha conduta, minha posição. Marido ou só mulher. Não bebo, não fumo, não falo palavrão, não matar minha esposa, não chamo nome com ela, não fumo droga. Eu compro e pago. Eu não passo calor de ninguém. Tem que viver uma vida santa. Tem que viver uma vida para. Fica difícil para ganhar algo de toda maneira. Acaba chegando perto do cara assim, não, não, o testemunho é fulano. Aí o cara tem que estar na palavra, não se tornou explicação. Mas se você estiver na palavra de Deus, Ele vai olhar para você e vai ver a luz do mundo que é Jesus. Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará. Olha que mistério gostoso, irmão. Não andará nas trevas. Irmão, então se tu segue ensinamento de Jesus e anda na palavra, tu tem a luz. Alguém olha para você e diz: aquela crente tem um brilho diferente, aquele pastor tem um brilho diferente, aquele presbítero tem um brilho diferente, aquela obreira tem um brilho diferente. Olha só, até a face brilha. Que coisa gloriosa. Eu passo naquela igreja, eu me arrepio todo quando aquele povo está orando. Eu passo naquela igreja. A coisa está séria. Até para pregar está difícil. Você sabia disso? Eu digo porque testemunhar. Até pregar dentro da igreja, não pregar o que prega.
vergonha. Porque quem me levantou não foi o homem, não. Eu não me levantei. Quem levantou foi Jeová. Quem te levantou foi Jeová. Ô irmão, Jesus, envergonha, é Bíblia. Está escrito: ficarão envergonhados e confundidos todos aqueles que se levantam contra ti. Tu estás fazendo a obra e alguém trabalhando para te envergonhar. Não te preocupa, porque Jeová lá de cima também sabe trabalhar. Aleluia, glória a Deus. Ou você não crê? Levanta a mão e dá glória. Levanta a mão, dá um prato de glória. Vou encerrar. Levanta a mão, dá um prato de glória, porque Jesus está nesse lugar. Aleluia, glória a Deus. Amém, igreja? Só que a igreja. Peça a igreja com todo cuidado. Passa um minutinho aí. Que a igreja ora por mim e pela minha esposa. Eu confesso aos irmãos. Eu digo a você, com toda humildade, não estou fazendo a obra. Pelo que eu fazia, estou não. Eu chegar na igreja e pegar e dizer: não, a obra de Deus, não. Só. A obra de Deus é tu visitar um enfermo, um doente. A obra de Deus é tu visitar os presos. Lembrar dos presos, como se tivesse preso quando está escrito. Xadeque, eu estava doente, não fosse me ver. Estava com fome, tu não me alimentaste. Estava nu, tu não me vestisse. Senhor, quando fizemos isso, olha que mistério glorioso. Está na palavra de Deus, irmão. Alguém está oprimido pelo diabo, tu não vai nem lá visitar. Tu só pensa em ti mesmo. A Bíblia diz: amar o teu próximo como a ti mesmo. Tu só pensa em se salvar. Amar o próximo é se preocupar também com o próximo, para ele levar para o céu. É tu fazer raiva o diabo mesmo. O diabo olha assim, leva aquele irmão no teu cordão, e daquele cordão pegar aquela alma. O diabo chega, fica furioso. A luta se levanta no outro dia para querer te parar. Aquele pastor colocou a igreja para orar. Aquele pastor fez campanha. Nessa campanha, Deus está abençoando essa igreja. Nesta campanha, as correntes estão sendo quebradas. Nesta campanha, a cura acontece. Nesta campanha, a obra de Deus ela é feita. Amém, igreja? A igreja pode testar seu irmão. Eu vivi uma vida tão apagada. E quando você vem para a luz, já quer você se entregar. Jesus, segura aí. Quem manda em mim é Jesus. Nem meu braço, nem minhas pernas, quem manda é Jesus. Minha vida é de Deus. Tudo é de Deus. Vocês entendem? Porque eu escolhi isso para mim. Eu entreguei minha vida a Deus. Não é a minha vontade. Eu escolhi ser submisso àquilo que Deus quer para mim. Quando você escolhe, está tudo certo. Igual que vinha aparecer da rema, está tudo certo. Bem, igreja? Agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus, Deus abençoe o pastor. Obrigado pela confiança aí. Toda a igreja.